Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. É um prazer estar aqui novamente no Núcleo Clara de Assis, da Associação Espírita Jesus de Nazaré, para falar mais um pouquinho sobre a espiritualidade, sobre o Espiritismo, que é uma doutrina que eu abracei com toda certeza e sigo estudando e tentando compreender. E gosto de falar sobre ela. Então estou aqui mais uma vez para conversar sobre esse processo, que é um processo de entendimento, conhecimento em busca dessa transformação moral. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Pai Celestial, ao nosso bom Deus, ao amado Mestre Jesus, para que nos ilumine, nos oriente em nossa pequena jornada terrena, pedindo a proteção dos nossos guias espirituais, dos mentores espirituais desta casa, que nos acolhe com muito carinho, sempre nos convida para fazer essas falas, trazer esses estudos aqui para vocês. Agradeço muito, peço proteção, discernimento, luz, para que esta fala seja de valia para todos nós. O tema que eu trouxe hoje para vocês é um tema que é muito conhecido na doutrina espírita, que é falar sobre uma personagem, não uma personagem, uma pessoa mesmo. Uma pessoa que viveu no tempo de Jesus, contemporânea de Jesus, quando esse esteve aqui à Terra, Eu vou trazer para vocês aqui, com base no livro Boa Nova, uma publicação de Chico Xavier e Humberto de Campos, sobre Joana de Cusa. Quem foi Joana de Cusa? Quem era Joana de Cusa? Quais as informações que temos dessa personagem? Ela foi uma pessoa real ou uma personagem de uma fábula, de uma história contada? Onde ouvimos falar sobre Joana de Cusa? Então, essa minha fala está baseada exatamente no capítulo 15 do livro Boa Nova, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Então essa é uma publicação espírita que vale a pena, que todo espírita precisa ler, reler, estudar com carinho, porque tem muitas informações importantes, informações de situações, de momentos que aconteceram à época do Cristo e que não está nos evangelhos conhecidos, Então tem essa história de Joana de Cusa. Quem foi Joana de Cusa? Então no Novo Testamento, nós vamos ver apenas duas passagens que retrata e remete a essa pessoa, uma mulher, uma personalidade que viveu a época de Cristo. Então nós vamos encontrar no Novo Testamento, no capítulo de Lucas, no capítulo 8, versículos 1 a 3, onde está escrito assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Até aí, os 12 discípulos, E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Magdalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então nós viemos aqui falar sobre Joana, mulher de Cusa, ou seja, Joana, esposa de Cusa, E a outra passagem que também remete a Joana de Cusa está também em Lucas, capítulo 24, versículos 9 a 10. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram estas coisas aos 11 e aos todos os outros. Então veja bem, agora não eram mais aos 12. Na outra passagem, Judas ainda estavam com os discípulos. E agora, após a morte de Cristo, após a sua crucificação, ela volta e conta aos 11, porque Judas já não estava mais entre eles. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Então essas são as duas únicas passagens do Evangelho que remete a Joana de Cusa. Então vamos ver agora quem foi realmente Joana de Cusa.
Joana era uma mulher de nobreza e coragem, pertencia à elite de Cafarnaum, tá? Ela vivia no meio da sociedade ali, pertencia à nobreza. Era esposa de Cusa, por isso Joana de Cusa. Uma ressalva aqui, Cusa no livro Boa Nova, Cusa está escrito com S. E no Novo Testamento, Cusa está escrito com Z. Então, você vai ver que eu apresento das duas formas de acordo com a sua fonte, tá? Se com Z ou com S, eu acredito que o Novo Testamento deve ser mais concreto, mas a publicação de Humberto de Campos está Cusa com S. Então, era uma mulher casada com um homem influente, um homem religioso, porém não seguia os ensinamentos do Cristo, não conhecia, administrador de Herodes, e sua história reflete dedicação e fé, mesmo em meio a desafios, né? Então Joana, ela era uma mulher nobre, ela tinha muita fé, ela ouvia o Cristo, ela era uma das que ajudavam na manutenção da obra do Cristo, quando ele aqui esteve. Mas era casada com Cusa, um homem que era influente e religioso, mas que não acreditava na fé dela. Dentro de um contexto histórico de Cafarnaum, era um importante polo comercial e religioso no século I, então ali tinha um comércio muito grande, um local de imensa disputa e jogos de poder, tá? E tinha a presença marcante de líderes como Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas era da geração herodiana, e aí eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele era o tetrarca da Galileia, dividia o poder, era um tetrarca porque ele dividia o poder com mais 3, né? Ele era conhecido por algumas passagens que nós vamos ver no Evangelho, que ele administrava um dos territórios da Palestina, ele representava na região o Império Romano, então ele era o representante do imperador à época em Cafarnaum e outras regiões. Ele foi um dos que ordenou a morte de milhares de crianças de até 2 anos de idade, relembrando quando os reis magos, na sua viagem para chegar até Belém, onde as estrelas estavam guiando para informar sobre o nascimento do Cristo, ele passou lá no reinado de Herodes Antipas e informou a ele, que estavam indo visitar o rei que havia nascido. E Herodes, fingindo que queria adorar, ir ao encontro, conhecer esse rei, pediu aos 3 reis magos que assim que os encontrassem, o informasse da sua presença. Só que os 3 reis magos, percebendo a astúcia de Herodes, voltaram para o outro caminho e não informaram. E aí Herodes, quando percebe isso, ele decreta a morte de milhares de crianças de até 2 anos de idade. Então ele foi causador da dor de muitas famílias, de muitas mães que choraram a perda do seu filho. Mas não conseguiu o seu intento, porque nós sabemos que o menino Jesus sobreviveu a esse processo. Então esse é o Herodes que estamos falando. Ele também é responsável pelo envolvimento da morte de João Batista, João Batista ele foi decapitado a mando desse Herodes, porque quando a jovem dança para ele fica encantado, a sobrinha da sua esposa, ele fica encantado com a sedução, com o poder da dança da jovem e diz, na frente de muitos, na frente de toda aquela elite que frequentava lá o seu castelo, disse à jovem que ela pudesse pedir o que quisesse, que ele lhe daria. E aí a jovem, orientada pela mãe, Salomé, chega e diz para ele, recebe a informação, a pedido da mãe, para que ele desse a cabeça de João Batista. E assim Herodes o fez. Herodes gostava de João Batista, por isso não o matou logo, prendeu, ele estava preso já há algum tempo
lá nos calabouços do castelo, mas Herodes não tinha matá-lo, não tinha intenção nenhuma de mandar matá-lo. Mas, como ele fez essa oferta na frente de todos, ele teve que cumprir o que foi dito, e aí ele realmente pediu que decapitasse João Batista e entregou a sua cabeça em uma bandeja. E ele também, esse Herodes, ele é aquele que participou no julgamento de Jesus Cristo, né? Aqueles que estavam lá e que foi responsável pela condenação de Jesus, quando Pilatos lava as mãos. E também ele era judeu, ele tinha ascendência judaica, né? Ou seja, era uma coisa assim meio discrepante. Ele era uma pessoa muito capacitada, uma pessoa muito inteligente, mas também era muito detestado dentre o seu povo, justamente por causa dessas atitudes, né? E ele fazia parte dessa dinastia. Então vamos voltar a Joana, né? O texto de Humberto de Campos vai nos relatar o seguinte: essa imagem que você está vendo aí de uma mulher foi criada por Iá, tá? Eu pedi a Iá que criasse uma pessoa, uma personagem, uma mulher, jovem mulher, na época lá da vivência do Cristo, com os trajes adequados, era uma mulher de sociedade, então tinha joias, tá? Mas é uma criação de Iá, tá? Não é uma foto ou algo parecido. Então, Humberto de Campos diz assim: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Essa mulher, ela tinha muito respeito, muito prestígio, tinha privilégios e tinha responsabilidades e tinha uma grande participação social. E ela utilizava disso para ajudar o Cristo em sua obra. Então ela ouvia, acompanhava o Cristo, gostava dos seus ensinamentos, seguiam, e era uma das que ajudavam dando dinheiro mesmo para que o Cristo pudesse completar a sua obra, fazer todo aquele processo de caridade que ele fazia junto com seus apóstolos. Joana era uma delas. Cusa, o marido de Joana, ele era muito influente e um religioso tradicional, né? Mas, como ela relata, como Humberto de Campos relata que na conversa entre Cusa e Jesus, ela diz assim: o esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Então, Cusa era aquele homem que dançava conforme a música. Se fosse do interesse que ele adorasse os deuses romanos, ele lá estava. Se fosse de interesse que ele tratasse da religião como a comunidade judaica, ele lá estava. Reforço de novo que essa imagem também foi criada por inteligência artificial, de um homem que aparentemente seria o marido de Cusa, tá? Não é uma foto real, é uma imagem criada. Então, um alto funcionário, um homem jovem, bonito, casado com a mulher que ele amava, ela também amava o seu marido, tal, mas Joana tinha esse problema. O marido não tolerava a doutrina do mestre, não aceitava de forma nenhuma, mas não empatava ela de seguir o Cristo, só não queria ele mesmo seguir. E aí Joana, conversando com Jesus em um dos encontros, provavelmente na casa de Simão Pedro ou em algum dos outros locais onde ele se reunia, ela confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Então ela estava ali para conversar com Jesus, para choramingar, para dizer: mas Senhor, meu marido é tão bom, é um homem tão bom, mas ele não segue os seus ensinamentos, ele não quer ouvir, ele não participa, ele não se interessa. Então aquilo deixava ela muito abalada, muito triste. Ela queria que o marido seguisse também os ensinamentos de Jesus. E aí a gente observa que ela mostra uma incompreensão do esposo, né? Cusa mostrava intolerância à fé de Joana, a pressão social que ela sofria, exigências religiosas por causa da posição do marido. Então, na casa dela, ela recebia as pessoas da sociedade, né? Provavelmente o imperador, o próprio Herodes Antipas, visitava a casa dela.
e ela vivia sobre essa pressão em estar convivendo com o mestre e ter que aceitar as coisas do marido, né? A disciplina religiosa do marido, ou a falta dela, uma vez que ele participava de qualquer outra que não fosse a fé do Cristo. Então ela vivia nessa angústia espiritual, essa divergência profunda nos valores do casal. Ela vivia esse conflito no seu lar. E aí Jesus, muito bondosamente, muito serenamente, responde a Joana: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Então Jesus diz a ela tranquilamente: Joana, tenha paciência, só existe um Deus, que é o nosso Pai, tá? Então não importa as diferenças de fé, as diferenças de religiões, o Deus é único. E muitas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Então é aquela religião que está mais na superfície, não tem profundidade nenhuma. Era isso que Jesus estava dizendo para Joana. E que ela não se preocupasse, né? Porque no tempo certo iria se abrir o templo de fé viva no coração de todos os homens. De todos os homens, tá? Isso é necessário a gente entender. Abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Vai chegar um tempo em que todos caminharão para o mesmo caminho. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Então, lá já 2000 anos atrás, Jesus já estava comunicando a Joana que esse combate espiritual já estava sendo travado. Ou seja, né, o conhecimento da boa nova, o amor como fonte de tudo, como caminho para a evolução de qualquer alma humana. Ele fala isso cuidadosamente e diz mais: agradece ao Pai haver-te julgado digna do bom trabalho, porque ela era uma trabalhadora que estava ali, cuidava das coisas do marido, cuidava da casa, recebia as celebridades, personalidades que precisavam receber em nome do marido tranquilamente, mas também ajudava o Cristo na sua caminhada. Teu esposo não te compreende a alma sensível, o Cristo fala. Compreender-te-á um dia, leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Então tá tudo certo, você está ligado a este homem por algum motivo. Ama-o, se você o ama, continua com ele. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Olha, lembrando aquela passagem, né? Eu não vim para os sãos, mas para o doente. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então Jesus estava dizendo a Joana que ela tivesse paciência, que ela tivesse fé, que ela tivesse resiliência. E esse terreno estaria sendo preparado. E um dia ela iria colher nesse terreno onde produzia cardos envenenados, uvas saborosas, tá? Mas que ela tivesse paciência e continuasse no seu processo de amor ao esposo. Joana faz a seguinte ponderação: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais certo que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Observação para o grifo aqui que eu coloquei em vermelho: por impor, né? Então Joana queria que o mestre dissesse a ela: vá lá
Joana, imponha, brigue com seu marido, mostre a ele que a minha fé é a melhor, que a minha religião é a mais sincera, é a verdadeira. De alguma forma ela queria impor a fé dela ao esposo e queria que Jesus referendasse isso, né? Não seria acertado que lute por impor os vossos princípios, os princípios da fé cristã que ela estava conhecendo ali, que adorava, que seguia e que ajudava. E o mestre responde, né? Mas antes disso eu trouxe aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? E aí lembramos, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Joana inicia a reforma por si mesma, não pelo outro. Esse é o conselho que Jesus vai dar a ela. Ela precisa cuidar dela e cuidar do marido depois, mas não precisa forçar a ele que ele siga a sua religião. O Cristo continua a falar. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Pensando assim, né? Por que será que Deus, com todo o poder que Ele tem, com toda a força, Ele não vinha e imporia a sua verdade para os tiranos? Hoje vemos aí, né, todas as situações de calamidade, de guerra, de pessoas passando fome. Por que Deus não vem de lá com sua espada justiceira, digamos assim, e impor essa verdade a esses seres humanos? Então nós temos que lembrar, né, porque todos os santos dias para a gente continuar nessa caminhada. Jesus continua, por que não fulmina com raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então Jesus está nos dizendo de uma forma bem simples que Deus não está aqui para exterminar ninguém, nem exterminar os nossos conhecimentos, nem as nossas paixões, nem as nossas más inclinações. Ele quer que a gente as transforme, que a gente aprenda na nossa caminhada como evoluir por nós mesmos. Ele não impõe nada a ninguém, ele não violenta, ele não força, ele nos orienta e espera que cada um de nós um dia, por vontade própria, siga esse caminho que ele está nos indicando. E Jesus continua, aquele que semeou o mundo de cadáveres, desperta às vezes para Deus apenas com a lágrima. Olha que frase forte, né? Aquele que semeou o mundo de cadáveres, aquele é responsável por guerras, que destruíram cidades inteiras, que mataram homens, mulheres e crianças, ou seja, espalhou cadáveres pelo solo. Às vezes, ele desperta para Deus apenas com uma lágrima, uma única situação que faz o despertar dessa lágrima, o desperta para Deus. E isso é o suficiente, né? Às vezes, a gente quer impor, nós que seguimos determinada religião, queremos impor o nosso conhecimento aos outros, a B, que não segue nenhuma fé, ou até que segue uma fé que nós, ainda na nossa pequenez, achamos que está equivocada. Não tem nada disso. Cada um faz a sua caminhada do jeito que pode e que é possível. Mas sabemos que toda a nossa jornada vai nos levar a um caminho único, a uma única direção. E essa conversão muitas vezes se dá de uma forma simples, como eu disse aqui, apenas com a lágrima, apenas com um momento, um presenciamento de uma situação de dor, de infelicidade, de miséria, desperta aquele ser e ele muda a sua caminhada. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Assim age Deus. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. A mensagem que Jesus diz a ela, né? Lembrando aqui que Joana amava o marido, era apaixonada pelo marido e queria ajudar, na cabeça dela ela queria ajudar o marido, impondo a ele a conhecer os ensinamentos do Cristo.
tá? Não é o caso de uma mulher que não gosta, mas não está numa relação boa e continua ali, não é isso. Ele aqui é uma mulher que amava e queria ajudar o marido, só que ela queria ajudar de uma forma equivocada aos olhos de Jesus. Ele diz: não, seja fiel a Deus, ame o teu companheiro e siga. E como se fosse teu filho, imagine ainda, e siga. E aí, ele ainda disse mais: não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Então ele tira, né, de Joana toda aquela necessidade que ela tinha de impor a sua fé ao esposo. O esposo seguia em uma caminhada e ela seguia em outra. E estava tudo certo, né? O Cristo ainda continua a explicar: Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Uma amiga nossa aqui do centro costuma dizer que Deus não violenta ninguém, né? Ele não impõe. Então é isso que ele está dizendo. Ele espera que cada um evolua por si próprio. Os caminhos estão ditos, os livros estão publicados, os ensinamentos estão aí. E o que resta é só a gente fazer o movimento, a boa vontade de ir em busca, né? O que nos falta é isso, a boa vontade de ir em busca desse conhecimento e mais ainda de aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia. E Jesus diz: vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Então, se for convocada, fala o verbo doce e enérgico da salvação. Então, se alguém quiser ouvir o que ela tem a dizer, aí ela fala. Se não, ela segue cuidando da vida dela, cuidando da própria reforma, cuidando da sua caminhada. E o marido segue o caminho dele. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então volta, fica lá, cuida do teu marido, segue a tua caminhada. Tu tá em uma caminhada, ele tá em outra. Isso Jesus diz. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Então, essas últimas palavras que Cristo disse a Joana: vai, filha, e seja fiel. Seja fiel ao marido, seja fiel ao seu esposo, seja fiel aos ensinamentos que Jesus estava lhe passando. E assim ela o fez, né? Segundo, interpretando a pedagogia dos ensinamentos de Jesus, Jesus não mandou Joana abandonar o esposo, confrontá-lo, impor sua crença. Ele ensinou exatamente a amar, servir, silenciar quando necessário e falar apenas quando útil. Olha que coisa linda. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as, como disse Humberto de Campos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para os outros e perdão para os pecados. O livre-arbítrio é o tempo de Deus, né? Nós temos o livre-arbítrio e ele está condicionado ao tempo de cada um. Jesus explica por que Deus não impõe a verdade. Não impõe, não violenta essas consciências, né? Porque respeita o amadurecimento de cada um. E isso, quem quiser aprofundar, pode estudar um pouquinho no Livro dos Espíritos, nas questões 843 a 850, sobre livre-arbítrio, né? E aí uma síntese da coragem e a renovação de Joana. O capítulo é um pouco grande, trago aqui um resumo para vocês. Então, Joana de Cusa passou a viver em constante resignação, dedicação ao trabalho e aprofundamento espiritual. Não abandonou a fé do Cristo, não abandonou nada, continuou ajudando ele da maneira que podia e seguia lá cuidando do seu marido do jeito que ele era. Reconhece-se antes de tudo como filha de Deus, colocando a sua fé acima dos vínculos terrenos. E assim ela prosseguia. Aprende a enxergar nos deveres diários um valor sagrado e educativo. Então, nas tarefas do dia a dia, ela aprendia muito. Esforça-se para ver apenas as virtudes do esposo, ajudando a desenvolvê-las com paciência e amor.
Então a gente tem a tendência de muitas vezes olhar só o lado negativo, né? Reforçar o lado negativo. Ela aprendeu a olhar só as virtudes daquele homem que ela amava. E assim continuou ajudando com paciência e amor. O nascimento do filhinho aumenta as suas responsabilidades. Até então ela não tinha filho e aí ela tem um filhinho. Mas ela transforma a dor em aceitação silenciosa e fiel. Vamos ver por quê, né? Com o tempo, seu esforço perseverante fortalece sua fé e ela amadurece espiritualmente. O marido começa a sofrer perseguições políticas, adoece e desencarna em grande sofrimento moral e físico. Então ela acompanha esse processo de desencarne do marido, que perde tudo, ele fica completamente pobre, ele sofreu essas perseguições políticas e ficou pobre, ficou doente e desencarna com grande sofrimento moral. Ela fica viúva e com um filho pequeno e fica com muitas dificuldades, mas ela continua firme nos seus ideais, nesses ideais cristãos que ela já tinha abraçado. Busca trabalho humilde para sustentar o filho, inspirando-se no exemplo de Jesus, que sempre trabalhou. Jesus era carpinteiro, como nos conta o Evangelho. Então ela buscava qualquer tipo de trabalho, mas ela, lembramos, era uma mulher da sociedade, era uma dama, da alta sociedade. Então uma mulher trabalhar já era difícil. Uma mulher da alta sociedade como ela trabalhar era muito humilhante, mas ela não se deixou abater. E ela ia cuidar dos filhos das outras mulheres para ter o pão para sustentar o filhinho, Então ela abre mão do conforto material e da posição social para servir, cuidar de outros e garantir o sustento do seu filhinho. Envelhece, servindo com humildade, tornando-se até serva em uma galera romana. Galera romana, aqueles barcos, que passavam meses e meses ao mar e as pessoas trabalhavam ali em condições subhumanas. Ela foi uma dessas servas que trabalhou ali. Chegando o ano de 68, Joana de Cusa e seu filho, já um jovem rapaz, são levados aos circos durante as perseguições ao cristianismo. Então Joana e o seu filho foi um dos que foram levados ao circo. Diante da multidão é ordenado que ela renegue a fé. Abjura, os soldados gritavam, abjura. O filho, um jovem ali amarrado, ela foi colocada num tronco, numa fogueira, e ser queimada, ela e o filho. O filho torturado suplica que a mãe abjure para salvá-lo. Olha que dor, Então o filho grita: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E nesse momento qualquer coração de mãe sofre uma dor dilacerante. Você vê o seu filho jovem ali também, numa situação daquela, lhe pedindo, chorando que ela renunciasse a esse Jesus para lhe salvar, salvar a vida. E ela, profundamente ferida, ela faz um recorde de sua vida ali naquele momento, Lembra de tudo, lembra da vida com o esposo, lembra do sofrimento do esposo, lembra do conhecimento do Cristo e lembra também dos sacrifícios de Jesus e o exemplo de Maria, que chorou a morte do seu filho também à cruz. E aí ela, fortalecida pela lembrança de Jesus, que lhe disse ser fiel, ela mantém-se firme na sua fé e ela diz ao filho para ele se calar: cala-te, porque Jesus aceitou o sofrimento em fidelidade a Deus e ele também precisa fazer. Condenada ao fogo, enfrenta o martírio com serenidade e amor. E aí os soldados, vendo ela naquela situação, o filho também, ainda vai atiçar, e pergunta: o teu Cristo sobre apenas ensinaste a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrada sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí o fogo é lançado, ela e o filho morrem queimados. Mas nesse instante em que ela sentia as chamas começarem a arder, sentiu a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: tem bom ânimo, Joana, eu aqui estou. Então Joana foi salva.
ela encontrou ali naquele momento a mão de Jesus que estava ali esperando por ela. E ela, em momento nenhum, ela negou a sua fé, ela abjurou, ela traiu os seus ensinamentos, o conhecimento que tinha de Jesus, ela seguiu na sua fé, mesmo vendo o sofrimento do filho. Então, o que é que a gente considera aqui finalmente, né? Joana de Cus, ela não evangelizou pelo discurso, mas pela fidelidade diária, eram os atos dela ali diariamente, constantemente. Deus não impõe a verdade, ela educa o espírito pelo amor, e assim o fez com Joana e com seu esposo e seu filho, né? O evangelho vivido no silêncio vale mais do que 1000 palavras pronunciadas em voz alta, e ela aprendeu isso. Antes de tentar reformar o outro, Jesus nos convida a nos transformar. Joana compreendeu isso também, então ela desistiu de tentar mudar o esposo e ela seguiu na sua reforma íntima, na sua transformação moral. A verdadeira fé não nos livra das dores, mas nos ensina a atravessá-las sem perder o amor. Essa frase é muito interessante porque tem gente que acha, né, que quando tem qualquer sofrimento, qualquer dor, começa a se lamentar, se lamuriar e a se perguntar: por que comigo? Por quê? O que é que eu fiz? Né? Por que eu mereço isso? E aí, aqui Jesus nos diz: a verdadeira fé não nos livra da dor, mas nos ensina a atravessá-la sem perder o amor, sabendo que no final nós teremos a mão de Jesus nos acolhendo e nos dizendo: você venceu. Joana foi mártir no ciclo romano, mas também foi discípula do Cristo dentro do próprio lar. E aí, para finalizar, encerrando, eu trouxe aqui também umas encarnações. Quem foi Joana de Cusa, né? Quando eu fiz essa apresentação um tempo atrás, algumas pessoas me perguntaram: sim, mas quem foi Joana de Cusa, além de ser essa Joana de Cusa, né? Porque todos conhecemos um pouquinho da sua história. Então eu trouxe. Joana de Cusa foi contemporânea do Cristo na Terra, então viveu a época que o Cristo estava aqui. Também foi Clara de Assis, que viveu de 1193 a 1252, né, que fundou a Fundação Santa Clara de Assis. Algumas referências bibliográficas dizem que ela foi uma das trabalhadoras que trabalhou nessa fundação. Outros dizem que ela foi a própria Clara de Assis. Não sei direito quem tem razão, né? Uma coisa ou outra. Também foi Joana de Asbaja e Ramírez de Santilana, nascida no México em 1651 a 1695, também conhecida como a Sor Juana Inês de la Cruz. Também viveu uma poetisa muito inteligente, estudava muito, lia muito e teve uma vida também assim dedicada à religiosidade. Uma outra personagem, uma outra encarnação de Joana foi a Sor Joana Angélica, que viveu aqui em Salvador, pertinho de nós, em 1691 a 1822, e foi aquela que desencarnou pela espada dos soldados quando ela defendeu o convento onde ela trabalhava, quando os soldados portugueses tentaram invadir o convento e iam pegar, né, as noviças que estavam lá, toda a população que vivia lá naquela comunidade, e ela, para defender, ela disse a eles que eles só passavam por cima do cadáver dela. E assim eles o fizeram, a mataram e passaram, mas aí deu tempo das outras irmãs, conseguiram se salvar, fugiram, né? Não teve um massacre que poderia ter tido. E a nossa querida Joana de Ângeles, né? Espírito mentora de Divaldo Franco, que até pouco tempo estava aqui na Terra conosco, né? Orientando Divaldo Franco, mas que dizem, ela já está se preparando para reencarnar, ou já reencarnou, ninguém sabe. Dizem que ela pediu para reencarnar aqui no Brasil, ela está entre os 200 que o Cristo escolheu para reencarnar na Terra, para mudar a vibração do planeta. Então, muitos desses vão para outras partes do globo, né, para ajudar na vibração, são os avatares que vêm por aí para nos ajudar, mas Joana de Ângeles escolheu reencarnar novamente aqui no Brasil. Ninguém sabe onde nem quando, mas esperamos aí esse espírito iluminado para voltar. E para finalizar, uma reflexão, que é uma passagem lá de Humberto de Campos. Ser fiel a Deus como Joana é amar quando é difícil, servir quando cansa, silenciar quando o orgulho quer falar e confiar quando tudo parece desabar. Gratidão a todos e muita paz.